Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Como é que tá? A nossa aula de hoje é referente ao dia 17/4, a sexta-feira. A nossa aula de hoje, como está determinado no nosso plano de estudo, é para a correção dos exercícios de MDC. Então, eu vou fazer a correção dos exercícios de MDC, que era para vocês terem me enviado por e-mail, são os exercícios da página 83, 84, 86 e 87. Tudo bem? Então, vamos começar a fazer esse exercício. O primeiro, lá da página 83, eu já tinha iniciado com vocês já tinha falado um pouquinho sobre ele, que era aquele que eu mostrei a relação de MDC. A MDC, lembrando que é o máximo divisor comum. E a gente tem um método para fazer isso, que é usando a fatoração. Então, tem alguns métodos de determinar o MDC de dois números, mas a gente vai usar aquele simultâneo, que é mais rápido, é mais fácil. Então, o exercício 1 diz o seguinte. Considerando tábua de 12 metros de comprimento, responda. Ao dividir em pedaços de 2 metros de comprimento as sobras, então, se eu tenho uma tábua de 12 metros e divido ela em pedaços de 2 metros, eu tenho 6 partes iguais. E as sobras? Não há sobras. B. E se dividir em 3 pedaços, em 3 metros de comprimento, as sobras? Vamos pensar, eu tenho 12 metros de tábua e eu estou dividindo em partes de 3 metros. Também não vou ter sobra. Eu vou ter 4 tábuas, cada tábua com 3 metros, sem sobra nenhuma. Quais são todos os comprimentos possíveis para os pedaços dessa tábua sem deixar sobra? Quer dizer, quem são os divisores de 12? Porque se ele não quer que deixe sobra, é a mesma coisa que ele não quiser que deixe resto. Então, eu preciso calcular quem é os divisores de 12. Os divisores de 12, a gente tem um método para resolver isso e vamos descobrir que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, esses são os divisores de 12. O que quer dizer? Que eu posso dividir em pedaços a tábua de 1 em 1 metro, de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, 6 em 6, ou deixar a tábua inteira, que é os 12 metros. Tudo bem? Isso aqui é só a primeira introdução de MDC, vamos para a nossa próxima questão. Questão 2. Fala o seguinte. Agora considere outras duas tábuas citadas na situação problema. Quais são todos os comprimentos possíveis para os pedaços da tábua de 18 metros sem deixar sobras? Então, 18 metros sem deixar sobra significa que ele quer determinar quem são os divisores de 18. Como que a gente faz isso? Fatorando. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como que eu determino os divisores? Reta do lado, começo com 1 lá em cima e faço todas as multiplicações. Esse conteúdo é o conteúdo lá da nossa aula de segunda-feira. Se ainda estão com dúvida, vão lá, voltam, veja aquela aula novamente para que vocês consigam entender. Se eu fosse um youtuber, eu ia dizer para que vocês cliquem aqui em cima que vai estar aqui o link para aquela aula. Talvez se eu souber fazer isso, eu faço. Fiquem atentos nesse momento do vídeo. Então vamos continuar. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 6, 18. Quer dizer, a tábua de 18 metros eu posso dividir de qualquer tamanho desses, que vai sempre dar uma divisão exata. Porque os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Só que, por enquanto, é fácil calcular os divisores, né? Um número pequeno e tal. Depois, quais são todos os comprimentos possíveis para o pedaço de 24 metros? A ideia é a mesma, eu tenho que calcular os divisores de 24. Então, vou fazer aqui, ó. Mesmo processo. Opa, desculpa. Dividir por 2 que dá 12. Por 2 que dá 6. Por 2, 3.
por 3, 1. Traço aquela reta, começo com 1 lá em cima. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. O 3 vai multiplicar todo mundo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 8. Desculpa. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Os divisores de 24 são 1, 2, 4, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Esses são os divisores de 24. Na letra C, que já é o exercício lá da página 84, que é só a continuação, que é a questão 3, ele fala o seguinte: quais são as medidas em que se pode cortar as 3 tábuas de modo a obter pedaços de mesmo comprimento? A tábua de 12, de 18 e de 24, elas podem ser cortadas ou em 1 metro, ou em 2 metros, ou em 3 metros, ou em 6 metros. O que isso significa? Significa que 1, 2, 3 e 6 são os divisores comuns do 12, do 18 e do 24. Quer dizer, eles são os divisores comuns desses números. Como a nossa intenção é a letra B, que é o que é o maior deles, os comuns são, vou até marcar de vermelho aqui, ó. Os comuns são 1, 2, 3 e 6. 1, 2, 3 e 6. 1, 2, 3 e 6. Quem que é o divisor, o maior divisor comum entre esses 3 números? O 6. Então a resposta da letra 3A, 3B, desculpa, é 6 metros. Porque é o maior possível. Tudo bem? Entendido, pessoal? Vou passar um traço aqui do lado para continuar fazendo exercícios aqui. E agora provavelmente já vou fazer eles de forma simultânea. Vamos lá para os exercícios da página 86. Lá na página 86 ele pede para calcular o MDC de alguns números. Então vamos começar. Letra A, ele quer o MDC de 72 e 48. Vou fazer já simultaneamente, assim como a letra B e a letra C. Vou fazer todos eles simultaneamente. Como que a gente faz simultaneamente? Vou fatorar os dois juntos. Lembrando que toda vez que eu tiver na fatoração dividir um número, os dois ao mesmo tempo, eu vou marcar. Os dois ao mesmo tempo eu dividi, eu vou marcar, e depois esses que eu marquei eu vou multiplicar. 72 e 48 são números pares. Se são números pares, eu posso dividir por 2. 72 por 2, 36. 48 por 2, 24. O 2 dividiu os dois ao mesmo tempo? Se dividiu, vou vir aqui, ó, marcar o 2. Vou continuar dividindo por 2. 36 por 2, 18. 24 por 2, 12. Dividiu ao mesmo tempo de novo. Vou marcar por 2 novamente. 18 e 12 ainda são pares. Vou dividir por 2. 18 por 2, 9. 12 por 2, 6. Posso continuar dividindo por 2. Vou marcar, não esqueçam de marcar. Posso continuar dividindo por 2, por quê? Porque o 6 é par. Então, eu vou dividir por 2. 9 eu consigo dividir para 2? Não. Se eu não consigo dividir para 2, eu vou fazer o quê? Repetir. 6 dividido para 2, 3. Vou marcar esse 2 aqui. Estou esperando a resposta. Isso aí, não vou marcar. Não vou marcar porque ele não dividiu 9. Vamos continuar. Não consigo mais dividir por 2, vou dividir por 3. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. O 3 dividiu os dois, marquei.
E por último, 3 e 1 e esse 1. Agora eu vou fazer o quê? Como eu quero calcular o MDC, o maior divisor comum de 72 e 48, eu vou multiplicar todos esses que eu marquei. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MDC desses dois números é 24. Tudo bem, pessoal? Entendido? A letra B é o MDC de 100, 80 e 30. Ah, mas agora são 3 números, o que altera? Absolutamente nada. Nada. Eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou dividir os 3, vou fatorando os 3 juntos. O número que divide todos eles ao mesmo tempo, eu marco. Se não dividiu todos eles, eu não marco. Pego todos aqueles que eu marquei e multiplico. Vou começar a fatorar. Professor, 100, 80 e 30 é divisível por 10. Posso fatorar por 10? Não. Por que eu não posso fatorar por 10? Porque 10 não é primo. Se 10 fosse um número primo, eu poderia fatorar por 10. Como eu não posso, como não é, eu não posso. Então, vou começar fatorando por 5, para ficar menor, porque eu quero. Poderia por 2? Poderia. Por 3. 100 por 5 é 20. 80 por 5 é 14. 30 dividido para 5 é 6. Olha o 5, eu dividi todo mundo. Então eu vou marcar. Vamos continuar fazendo a divisão. Marquei. Vou dividir por 2. Ih, tem um erro. Ó, 80 dividido para 5 não é 14, é 16. Era só para ver se vocês estavam atentos. Vocês estão atentos, vocês não erraram. Vamos continuar. Posso dividir por 5 mais? Não dá, vou dividir por 2. 20 por 2, 10. 16 por 2, 8. 6 dividido por 2, 3. Olha, vou marcar o 2 também. Agora, eu poderia continuar essa fatoração, mas vocês percebem que todos os números que eu forem dividir, eles não vão poder dividir todos eles ao mesmo tempo. O 3 já é primo, depois não divide mais ninguém. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 10 é 2 vezes 5. Quando acontecer isso, eu quiser calcular o MDC, a partir do momento que eu verifico que nenhum outro número vai dividir os 3 ao mesmo tempo, eu posso até parar. Porque se eu não vai ter mais ninguém para me marcar, eu não preciso fazer o restante. Poderia, eu posso fazer aqui, ó, mas não vai alterar em nada, ó. 3 é 1, 10 e 8. Por 5 é 2, 8 e 1, não marquei. Por 2 é 1, 4 e 1, não marquei. Por 2 é 1, 2 e 1, não marquei. Por 2 é 1, 1 e 1. Viram? A partir do momento que eu tenho os primos, ou eu vejo que não vai ter mais ninguém para dividir, eu posso até parar. O MDC desses dois números vai ser, desses 3 números vai ser o quê? A multiplicação daqueles que eu marquei, que é 10. Tudo bem, pessoal? É isso aí? Então, essa é a letra B. A letra C, eu vou deixar só a resposta aqui, porque vai ser sempre a mesma ideia. O MDC vai ser 3, tá bom? Tá aí a letra C para vocês chegarem na resposta. Vamos para a próxima. Deixa eu virar minha folha aqui, colocar no enquadramento para vocês. E vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: sendo J 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5
vezes 7 ao cubo, e R, sendo 2 ao cubo, vezes 5 na sexta, vezes 7, vezes 11. Calcule o MDC de J e R. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou ter que descobrir que número que é J, que número que é R para calcular isso? Vou ter que multiplicar isso tudo e tudo mais? Não vou precisar. Eu não quero o maior divisor comum. Eu preciso ver então quais são os fatores comuns entre essas duas fatorações. Isso aqui já está fatorado, ele já diminuiu um passo nosso. Então eu só vou pegar quem que é comum entre eles. Então vamos ver, ó. No J eu tenho um 2 ao quadrado. No R eu tenho um 2 ao cubo. 2 ao cubo. Significa que o fator 2 ele é comum nos dois, mas quanto de 2? A gente sabe que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, e 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Quer dizer, tanto no J quanto no R tem pelo menos um 2 ao quadrado. Certo? No número J tem fator 3, mas no R não tem. O 3 vai ser comum? Não. 5, tenho nos dois. No J eu tenho 5 e no R eu tenho 5 na sexta. Comum é somente um, só um que tem nos dois, porque a partir de um não tem no outro. Então 5. 7 tem nos dois. Também, aqui é 3, aqui é 1, comum é somente um deles. E 11 eu só tenho no R, então não é comum com o J. Agora basta multiplicar isso. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 7 é 140. Tá feita a questão 2. Certo? Vamos continuar. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte. Um comerciante comprou 320 litros de leite. 140 litros de suco. E 250 litros de água. Ele deseja colocar essas bebidas sem misturá-la em recipientes menores, porém iguais. Iguais da mesma medida, tamanho comum. Já fica claro isso. E na maior quantidade. Então é o maior comum. Qual deverá ser a capacidade de cada recipiente e quantas unidades serão necessárias? Olha, ele quer que seja comum, quer que seja maior e quer pegar esses litros de bebidas e dividir. Então, é o maior divisor comum. Certo? O que a gente vai ter que fazer? Essa questão é uma questão que tem duas informações. Primeiro, tem a informação que fala sobre quanto que vai ser esse recipiente, o maior divisor comum, e depois quantos vão ser utilizados. A partir do momento que eu descobrir quanto que vai ser esse recipiente, eu só preciso dividir cada um deles por aquele valor. Nosso primeiro passo, então, é descobrir o MDC de 320, 140 e 250. Eu quero que vocês percebam que nesse tipo de questão, o maior problema é interpretar a questão. Porque depois que vocês façam a interpretação, cai num conteúdo que a gente já tinha visto, num tipo de exercício anterior. Esse exercício é bem parecido com o exercício que eu fiz, que eu acabei de fazer na letra B, da 1. Então, eu vou fatorar isso aqui e vou ver quem são os divisores comuns. Vou começar fatorando por 2. 320 por 2, 160. 140 por 2, 70. 250 por 2, 125. O 2 dividiu todo mundo. Vou marcar.
Vou continuar dividindo por 2. 160 por 2, 80. 70 por 2, 35. 125 por 2 não dá. Se não dá, eu vou repetir. Vou marcar o 2, sendo que ele não dividiu o 125? Não vou. Posso continuar dividindo por 2 por causa desse 80, mas já percebo que ninguém mais vai dividir por 2 aqui, porque o 2 não vai mais aparecer na divisão de todo mundo. Vou tentar o próximo, por 3. Eu conseguiria dividir por 3? 80, que soma 8, 35, que soma 8, e 125, que soma 8. Não posso dividir por 3. Minha próxima possibilidade é dividir por 5. 80 dividido por 5, 16. 35 dividido para 5, 7. 125 dividido para 5, 25. O 5 dividiu todo mundo. Ó, marquei. Agora, a gente percebe que qualquer número que eu fizer a divisão não vai aparecer no divisor de ninguém. Vou parar. Não tem por que eu ficar fazendo trabalho a mais. Além disso, eu quero somente o MDC, que é a multiplicação desse que eu marquei, que é 10. Minha primeira pergunta é qual é a capacidade de cada recipiente? Cada recipiente vai ter a capacidade de 10 litros. A outra pergunta é quantos recipientes eu vou utilizar? Para isso eu vou verificar o quê? Se são recipientes de 10 litros, quantos recipientes eu vou precisar para colocar o leite? Quantos eu vou precisar para colocar o suco? Quantos eu vou precisar para colocar água? Vou só dividir o valor de cada um deles por 10. Então, ó, 320 dividido para 10, eu vou usar 32 recipientes para colocar leite. 140 dividido para 10, eu vou colocar 14 recipientes para colocar suco. 250 dividido para 10, eu vou usar 25 recipientes para colocar água. Quantos recipientes no total eu vou ter? 70 aí. Então, nessa nossa questão 3, que são duas perguntas, tome muito cuidado com isso. Me diz que são 10 litros em cada recipiente e vão ser 71 recipientes. Tudo bem, pessoal? Entendido? Vamos seguir. A questão 4 é bem parecida com essa. Bem parecida. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó. 2 rolos de corda, um de 280 metros e outro de 320, precisam ser cortados, ou quer dizer divididos, em pedaços iguais, comuns, no maior comprimento possível. Máximo divisor comum. Quanto medirá cada pedaço? Quantos pedaços serão obtidos? Exatamente a mesma ideia. Vou só deixar o resultado. Já que a ideia é a mesma, não tem por que a gente refazer. A letra A é 40 metros. E a letra B, que é quantos vão usar, é 15 pedaços. Tudo bem? Certo? Questão 5. Em 2 estradas serão colocadas placas de orientação ao motorista em pontos igualmente espaçados. Se as estradas têm 160 km e 85 km, de quantos em quantos quilômetros serão colocadas as placas, sabendo que essa distância é a maior possível? Olha o que a questão está dizendo pra gente. Vou passar aqui o traço. Olha o que a questão está dizendo pra gente. Ele quer dividir o trajeto da estrada no maior possível e que seja em fatores comuns. Então ele quer o maior divisor comum. E ele quer o maior divisor comum de 160 km e 85 km. Então ele quer o MDC de 160 e 85. Esse MDC vai dar de quanto em quantos quilômetros que essas placas vão estar colocadas? 5. Tudo bem? Processo de MDC a gente já fez 2 vezes, já tem no exercício. Eu vou deixar só o resultado. E se vocês têm dúvidas aqui, vocês me procurem. Ou dão uma olhadinha na aula de MDC de segunda-feira. De quarta-feira, desculpa. 6. Em uma gincana serão formadas equipes de alunos da mesma série, com a mesma quantidade, com o maior número possível de alunos.
Para facilitar a montagem das equipes, os professores fixaram um quadro com a quantidade de alunos matriculados em cada série. Sexto ano, são 148. Sétimo ano, 160. Oitavo ano, 184. E nono ano, 196. Primeiro, quantos alunos terá em cada equipe? Para determinar quantos alunos terá em cada equipe, a gente vai calcular o MDC. O MDC da quantidade de alunos. Então, o MDC de 148, 160, 184 e 196, o processo é igual. A gente fez para 2, fez para 3, fazer para 4, dá no mesmo. 4 alunos em cada equipe. Na letra B ele vai dizer o seguinte: quantas equipes serão formadas? Viram que os exercícios são bem parecidos? Então vamos lá. No sexto ano, que são 148 alunos, como são divididos em equipe de 4 alunos, vão ser formados 37 equipes. No sétimo ano, que são 160 alunos, divididos em 4 alunos, 40 alunos. Oitavo ano, 184 alunos, que são divididos em 4 alunos, 46 alunos para cada. 46 equipes, que são equipes. E o nono ano, que são 196, como são divididos em grupos de 4 alunos, são 49 equipes. Agora, ele quer saber quantas equipes são, basta eu somar isso tudo. A soma disso tudo vai dar 172 equipes. Vou botar aqui para cima para que vocês vejam. 172 equipes. Beleza? Viram que os problemas dessas questões de MDC é a interpretação. Vocês precisam ler 1, 2, 3, 4 vezes para que entendam. Porque depois os exercícios são bem parecidos. Beleza, sexto ano? Vamos terminando nossa aula por aqui. Um grande beijo para vocês. Beijo para vocês. E tchau, tchau.